quadriláteros. Como o nome já diz, quadri, quatro. Láteros, lado. Quatro lados. Então, temos aqui um exemplo de quadrilátero. Tá vendo? O que um quadrilátero tem? Ele tem tudo 4. Se o triângulo era o rei do 3, ele é o rei do 4. Ele tem 4 vértices, que é o A, B, C, D. Ele tem 4 lados, né, que são esses 4 lados aqui. Tem 4 ângulos, mas cuidado, ele tem 4 ângulos internos, que são esses 4 aqui de dentro, não é isso? Nós já falamos isso, né? A gente chama eles de o vértice, isso aqui com chapéu, A chapéu, B chapéu, C chapéu, D chapéu. Esses são os 4 ângulos internos, estão na parte de dentro. Mas também tem os 4 ângulos externos, que estão na parte de fora. Que são esses aqui que estão na parte de fora, tá bom? Lembra, para a gente traçar eles, né, a gente prolonga um lado, né? Prolonguei esse lado aqui, prolonguei esse lado aqui e esse lado aqui. E eu descobri aqui os ângulos externos do meu quadrilátero, tá vendo? A gente escreve eles como a letra minúscula com o chapéu. Então tá o A, B, C, D, chapéu. Nos quadriláteros tem uma coisa nova que não tinha nos triângulos, não é isso? O que é essa coisa nova, professor? São as diagonais. O que será que são as diagonais? As diagonais, elas ligam os dois vértices que estão um de frente para o outro. E isso não acontecia no triângulo, porque não tinha nenhum vértice que estava de frente para o outro. Aqui tem, ó, repara só, esse está de frente para esse, tá vendo? Que é a diagonal o quê? BD, tá vendo? E esse está de frente para esse, que é a diagonal AC. Aqui estão elas. São pedaços de reta, né? Que ligam os dois vértices que estão um de frente para o outro, não é isso? Então, nos quadriláteros, nós temos duas diagonais sempre, não é isso? Nos quadriláteros acontece algo interessante, né? Porque lembra, a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180. Agora, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser quanto? Vai ser 360. Se eu somar todos os ângulos de dentro, eu vou encontrar 360. Por que isso? Porque, repara só, se eu tiver aqui só uma diagonal, por exemplo, só a BD, então esquece que eu tenho um AC aqui, esquece. Eu vou ter o quê? Dois triângulos, né? Vou ter esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, tá bom? Então, nesse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dele é 180 e desse aqui é 180. Então, tudo junto vai dar 360, que é 180 mais 180. Mas, enfim, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360. E a mesma coisa vale para os ângulos externos. A soma dos ângulos externos também vale 360. Para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre essa, 360. O que muda é a dos ângulos internos. Mas no caso do quadrilátero, tanto os internos quanto os externos somados dão sempre 360. Esse aqui agora é um outro exemplo de um quadrilátero. Ué, professor, isso aí é um quadrilátero mesmo? Sim, é um quadrilátero. Por quê? Vamos contar comigo? Ele tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. Ele só é o quê? Um pouco estranho, né? Porque ele tem uma parte aqui para dentro, não é isso? Então, essa parte para dentro, sempre que acontecer isso, um quadrilátero tiver uma parte assim para dentro, ele vai ser chamado de nome especial. Ele vai ser chamado de... Ele é chamado de côncavo, tá bom? De côncavo. O que significa isso, gente? O que significa ser côncavo? Significa que quando eu estico um lado do quadrilátero, tá vendo? Ele vai acabar, ó, cortando o quadrilátero em pedaços, tá vendo? Se eu esticar aqui o lado BC, tá vendo? Ele vai cortar o quadrilátero. Então ele é côncavo. Repara que isso não acontece nesse aqui, tá vendo? Se eu esticar esse lado aqui, ele não corta o quadrilátero. Se eu esticar esse aqui, também não corta o quadrilátero. Não corta. Se eu esticar esse aqui, não corta, não é isso? E se eu esticar esse último aqui, não corta, tá bom? Então esse aqui, por não acontecer esse efeito aqui, ele é chamado de convexo. Então aqui está. Ele é convexo, não é isso? Porque sempre que eu prolongo
um de seus lados, tá vendo? Ele não corta o outro lado. E esse aqui, ele é côncavo por quê? Se eu prolongar, se tiver algum... Ele vai ser sempre côncavo quando? Quando eu prolongar algum lado e cortar o outro lado. Por exemplo, se eu prolongar aqui o AB, não corta ninguém. Mas isso tem que valer para todos os lados. E não vale para esse aqui, por exemplo, o BC. Se eu prolongar o BC, ó, tá vendo? Eu já vou cortar aqui o outro lado. Então, não satisfaz a propriedade, então ele é côncavo, tá bom? A gente vai sempre estudar os quadriláteros convexos, tá bom? Os convexos. Mas, de qualquer forma, esse quadrilátero aqui, côncavo, ele é muito famoso, ele é muito conhecido de provas. Ele é chamado de asa delta. E ele tem uma propriedade muito importante que vale a pena a gente comentar aqui. Qual é essa propriedade, professor? Repara aqui, ó, que esse ângulo aqui de fora, tá vendo? Esse ângulo externo, né? Vou chamar ele de x, tá bom? C, gente, C é o vértice, tá? C é o vértice. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui todo, de x, tá bom? Então, quanto que é esse ângulo x? Ele vai ser a soma dos três ângulos internos de dentro, tá bom? Esses três internos de dentro, sem ser esse grandão aqui, ó, porque aqui também tem um ângulo interno, tá vendo isso aqui? É um ângulo interno, 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 interno. Mas o x é a soma dos três internos sem ser o que está aqui coladinho com ele. Então, ó, para a asa delta, né, isso, esse ângulo aqui externo de fora, né, ele vai ser quanto? A soma dos três de dentro que não está coladinho com ele. Então, ele vai ser o A mais B mais D, tá bom? Esse ângulo aqui mede isso. Vamos, então, estudar os quadriláteros convexos, não é isso? Não é isso? Então, o que tem de mais nesses quadriláteros convexos, né? Como tem 4 lados, tá vendo? A gente tem alguns casos especiais desses quadriláteros, aonde esses lados estão, de algum modo, relacionados. Vamos estudar eles agora. Por exemplo, os paralelogramos, né? Vamos estudar o paralelogramo. O que tem de mais nesse paralelogramo? Ele é um quadrilátero especial. Ele é um quadrilátero o quê? Olha só, que ele tem, ó, 2 pares de lados paralelos. Então, por exemplo, ó, o lado CD, ele é paralelo ao lado BA, tá vendo? Ó? São retas o quê? Paralelas. São retas que não se tocam nunca se eu esticar elas, tá bom? E também, ó, então esse é o primeiro par de lados paralelos. O outro par, né, porque são 2 pares de lados paralelos, são, né, os outros lados, ó. O lado BC, tá vendo? Ele também é paralelo com o lado AD. Ou seja, se eu esticar aqui, eles não se tocam nunca. Mas e daí, professor? O que tem de mais no paralelogramo? O paralelogramo, ele é muito especial, porque ele tem várias propriedades muito interessantes. Vamos observar aqui. Por exemplo, esse primeiro quadrilátero que nós mostramos aqui para vocês, ele é um paralelogramo? Ele não é um paralelogramo, né? Porque olha só, esse lado aqui tá assim, tá vendo? E esse tá assim. Então, eles vão se tocar aqui atrás, tá bom? Então, não são lados paralelos. E muito menos esse com esse, né? Porque lá em cima também se tocam. Então, não são lados paralelos, tá bom? Então, não é um paralelogramo. Agora, esse aqui, ele é um paralelogramo. E o que tem de mais nos paralelogramos, gente? Primeira coisa muito importante dos paralelogramos. Olha só. Os lados opostos e os ângulos opostos são o quê? São iguais. Então, por exemplo, olha só. Se aqui mede 10, tá bom? Se aqui for 10, eu posso chegar automaticamente e falar que aqui também é 10, tá bom? Porque nos paralelogramos, os lados opostos são iguais. E se aqui for 5, né? Se aqui for 5, aqui também vai ser o quê? 5, tá bom? Por quê? Porque os lados opostos são iguais. Mas não só os lados, gente. Os ângulos opostos também são iguais. Então, ó, por exemplo, ó, como os ângulos opostos... O que são opostos, gente? Um de frente para o outro, não é isso? Como os ângulos opostos são iguais, então se aqui for 120, aqui também vai ser o quê? Automaticamente 120, não é isso? Porque os ângulos opostos são iguais. E se aqui for 60, aqui vai ser também automaticamente
60, tá bom? Porque os ângulos opostos são iguais. E repara que a soma, né, 120 mais 120 mais 60 mais 60, tudo isso somado dá 360, né, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. O paralelogramo é um caso especial de quadrilátero. E também tem mais uma propriedade especial, que essa agora envolve as diagonais. Ele fala o quê? Que as diagonais se tocam ao meio. Vamos ver o que é isso. Então, por exemplo, ó, eu fiz aqui, né, as diagonais BD e AC. Então, olha só. Se BD, por exemplo, né, se BD medir 8, não é isso? Medir 8 centímetros, por exemplo. Então, como se toca no meio, aqui vai ser o meio dela, tá bom? Então, aqui vai ser 4, não é isso? Vai medir 4. E aqui também vai medir 4, né? Porque tocou no meio, não é isso? E, por exemplo, CA, né? Se CA, gente, se aqui for 6, tá bom? Se aqui for 6, repara que essa aqui é um pouquinho maior do que essa, né? Se aqui for 6, então aqui vai ser 6 também, não é isso? Fazendo com que CA, não é isso? CA meça quanto? Meça 6 mais 6, meça 12 centímetros. Agora que eu tenho aqui as diagonais, eu posso falar de uma terceira propriedade interessante do paralelogramo, que é a seguinte, ó. Os ângulos opostos alternados são iguais. Então, por exemplo, ó, se aqui for 30, tá vendo? Então, ó, ângulos opostos alternados, né, são iguais. Isso aqui quando tem aqui a diagonal. Então, se aqui é 30, aqui, nesse pedacinho, vai ser 30, não é isso? E, consequentemente, ó, como era tudo 120, se aqui é 30, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 90, não é isso? Se aqui vai ser 90, lá no outro lado vai ser 90, porque vai ficar 90 mais 30, 120. Tudo bem, gente? Vamos agora ver casos especiais de paralelogramos. Então, olha só. Se eu tiver um paralelogramo, tá vendo? Com os 4 ângulos iguais, tá vendo? Imagina só. A soma de todos tem que ser 360. São 4. E os 4 são iguais. Então, os 4 só podem ser quanto? 90, né? Porque vai ser 90 vezes 4, vai dar 360. Então, um paralelogramo com 4 ângulos iguais é isso mesmo que você imaginou. É um retângulo. Olha só, é chamado de retângulo, tá bom? O que é um retângulo, gente? Um retângulo é um paralelogramo, ó, porque esse paralelo com esse, tá bom? Esse paralelo com esse. Só que é um retângulo que tem os 4 ângulos de 90 graus. Então, todas as propriedades do paralelogramo valem para cá. Por exemplo, ó, lados opostos são iguais. Ângulos opostos são iguais, né? E também o que? As diagonais se tocam no meio. Só que, além disso, tem uma propriedade especial, que é só do retângulo. Que é o quê? Além das diagonais se tocarem no meio, as diagonais são iguais. Elas são iguais. O que não acontece, geralmente, nos paralelogramos. Por exemplo, essa aqui, ó. Uma media 8, a outra media 12. No retângulo, não. No retângulo, as duas são iguais. Então, por exemplo, ó, se AC mede 7, BD também mede 7, né? Porque no retângulo as diagonais são iguais. Então, o retângulo ele herda todas as propriedades do losango, mais a dele específica, que as diagonais são iguais. Agora, vamos ver um outro tipo de paralelogramo, né? A gente acabou de ver um paralelogramo com 4 ângulos iguais. Vamos agora ver um com os 4 lados iguais. Se você está parando para pensar, vamos ver se você consegue adivinhar. Ó. Esse tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Os 4 lados iguais. Vamos ter isso mesmo que você pensou. Vamos ter um losango. Então tá aqui ó, o nosso losango. Aonde que aparece o losango aí muito famoso? Na bandeira do Brasil, não é isso? Então aqui está o nosso losango. Ó. A, B, C, D, não é isso? Esse aqui é o nosso losango. O AD é igual ao AB, é igual ao BC, é igual ao CD. Então, por exemplo, se aqui medir 3, não é isso? Aqui mede 3, aqui mede 3 também, e aqui mede 3. Então, gente, o losango ele é um paralelogramo. Por quê? Os lados opostos são paralelos. Olha só, esse é paralelo com esse, e esse aqui é paralelo com esse.
tá bom? Então, ele herda todas as características do paralelogramo, que é o quê? Lados opostos iguais, né? Ângulos opostos também iguais, não é isso? E diagonais se tocam no meio. Só que além dessas características, ele também traz as próprias dele, que são quais? Ó? As diagonais aqui, gente, elas vão fazer 90 graus entre si. Então, elas se tocam fazendo 90 graus. E além disso, as diagonais, elas são bissetrizes, ou seja, elas dividem o ângulo em dois. Então, repara como é uma coisa clara isso. Olha só, gente, ó. No losango, ó, as diagonais, fica claro, tá vendo? Elas fazem, ó, 90 graus, tá bom? Repara que isso não acontece no retângulo, olha só. As diagonais aqui, elas não fazem 90 graus, tá vendo? Mas no losango elas fazem. Então, tem que ficar atento com as propriedades do paralelogramo e as específicas do losango, né? Isso que é o quê? Diagonais faz 90 graus e são bissetrizes. E também as do retângulo, específicas do retângulo, que é o quê? As diagonais são iguais. Então, por exemplo, no losango, as diagonais não são iguais. Fica claro que essa aqui é bem maior do que esse pedacinho aqui, tá bom? Mas aqui, ó, elas são o quê? São bissetrizes. Então, por exemplo, gente, olha só. Se aqui eu tiver todo esse ângulo aqui, ó, de 70 graus, tá vendo? 70 graus. Então, ó, como é bissetriz, ela divide o ângulo em dois, não é isso? Então, aqui vai ser 35 graus e aqui vai ser 35 graus, tá bom? E aqui também, não é isso? Porque é um paralelogramo são ângulos opostos, são iguais. Então, aqui também é 70 e aqui também é 35 e 35. Agora, gente, eu quero misturar tudo. Eu quero fazer um paralelogramo, tá bom? Que tenha os 4 ângulos iguais, ou seja, um retângulo, e também os 4 lados iguais. Ou seja, eu quero que ele seja os 4 ângulos e lados iguais. Ou seja, eu quero que ele seja, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango. Qual é o quadrilátero, gente? Que tem 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Esse quadrilátero muito famoso, gente, é o quem? É o quadrado, gente. Muito bem. O quadrado, ó, ele tem, ó, os 4 ângulos 90 graus. E é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo, professor? Esse aqui é paralelo com esse. Esse aqui é paralelo com esse. Então, ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos 90 graus. Então, o quadrado, gente, o quadrado ele é um retângulo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O quadrado ele é um retângulo. Por quê? O que é um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos 90 graus. Então, o quadrado é esse paralelogramo que tem 4 ângulos 90 graus. Então, o quadrado é um retângulo. E o quadrado também tem 4 lados iguais. Por exemplo, se aqui for 5... aqui vai ser 5, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5, não é isso? Então, o quadrado, ele é ao mesmo tempo um retângulo e o quê? Um losango. Tá bom, gente? O quadrado, ele é um retângulo e ele é um losango, tá bom? Ao mesmo tempo. Então, gente, ele vai herdar todas as propriedades do retângulo e do losango. E também, claro, do paralelogramo, porque ele é um paralelogramo. Então, olha só. Ele é um retângulo, não é? Então, ó, no retângulo, as diagonais são iguais. Então, no quadrado, as diagonais também vão ser iguais. Ele também é um losango, não é um losango? Então, no losango, ó, as diagonais fazem 90 graus. Então, no quadrado também vai fazer 90 graus. E as diagonais são bissetrizes. Então, no quadrado, as diagonais também são bissetrizes. Então, se eu traçar aqui as diagonais, elas vão fazer 90 graus e elas vão ser bissetrizes. E elas vão ser iguais também. Então, por exemplo, ó, se AC mede 6, não é isso? BD também mede 6, porque as diagonais são iguais, não é isso? Ele herdou isso do fato dele ser um retângulo. No retângulo, as diagonais são iguais. Se ele também é um losango, ó, as diagonais, ó, fazem 90 graus, tá vendo? Porque ele é um losango, e isso acontece no losango. E também as diagonais são bissetrizes, olha só. Como aqui é 90 graus, né? Então aqui é 45, aqui é o quê? 45, né? Porque a bissetriz divide o ângulo ao meio, não é isso? Então tá aí o nosso
quadrado. Então, só para a gente frisar, uma coisa legal é essa aqui, ó, esse conjuntinho, olha só. Temos lá, então, os paralelogramos, não é isso? Nesses paralelogramos tem que os retângulos, que tem os 4 ângulos 90 graus. E também temos os losangos, que tem os 4 lados iguais. Então, retângulos, 4 ângulos iguais, losango, 4 lados iguais. E a interseção dos dois, gente, aqui no meio, ó, a interseção dos dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter os quadrados, tá bom, gente? Então, um quadrado, ele é um retângulo e ele é um losango. Mas cuidado, os retângulos não são quadrados, tá bom? Esse, por exemplo, aqui tem um retângulo assim, ó. Ele não é um quadrado, tá bom? Porque o quadrado, ele tem os 4 lados iguais também. E o losango, ele também não é... Nem todo losango é um quadrado. Porque no losango não tem os 4 ângulos 90 graus. Nem sempre vai ter os 4 ângulos 90 graus. E o quadrado tem, tá bom, gente? Então fiquem atentos com essas características e fiquem atentos com cada um desses paralelogramos e as características específicas de cada um deles. Para acabar, vamos ver agora um tipo de quadrilátero, uma classe também de quadrilátero muito importante, que são os trapézios. O que tem de mais, então, nos trapézios, gente? Aqui estão, ó, 3 exemplos de trapézios. Então, o que são os trapézios, gente? Os trapézios, eles têm o quê? Eles têm um par só. Eles têm um par de lados paralelos. Então, ó, se no paralelogramo tinha 2 pares de lados paralelos, no trapézio não. No trapézio, ó, vai ter um só. Então, por exemplo, nesse trapézio aqui, ó, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, tá vendo? Então, eles são o par de lados paralelos, não é isso? E esses pares de lados paralelos, gente, são chamados de base. São as bases do trapézio. Porque ele pode ficar assim, tá vendo? Em pezinho assim, ou assim, tá vendo? Então, é a base do trapézio. Então, ó, nesse trapézio aqui agora, ó, esse aqui é paralelo a esse, não é isso? E esse aqui, ó, é paralelo a esse, tá bom? Os outros, gente, não são paralelos, né? Porque eles vão se encontrar em algum momento se eu esticar essas retas, tá bom? Os trapézios, gente, nós temos 3 tipos de trapézio, que são esses aqui que estão representados. Olha só, esse trapézio aqui, ó, é chamado de trapézio retângulo, porque ele tem, ó, 2 ângulos de 90 graus. Então, ele é o trapézio retângulo porque tem 2 ângulos, não é isso? De 90 graus, não é isso? 2 ângulos retos. Então, é um trapézio retângulo. Ele não é um retângulo, tá? Ele é um trapézio retângulo. Esse aqui, gente, ele tem 2 lados iguais, tá bom? Ele tem 2 lados iguais. Por exemplo, se aqui medir 7, tá vendo? Aqui também mede 7. Então, lembra, 2 lados iguais, ele é um trapézio isósceles. Lembra lá, né? Um triângulo com 2 lados iguais é chamado de isósceles. Então, um trapézio com 2 lados iguais também é chamado de trapézio isósceles. Ah, professor, e esse aqui? Olha, esse aqui, ele tem os 4 lados diferentes, não é isso? Esse aqui tem 2 lados iguais. Esse tem os 4 lados diferentes e nenhum ângulo é reto. Esse aqui é o trapézio escaleno, onde os 4 lados são diferentes. Ele é um trapézio escaleno porque os 4 lados são diferentes. Lembra lá do triângulo escaleno, dos 3 lados diferentes, tá bom? Então esse aqui é o trapézio escaleno. Gente, repara uma coisa, ó. O trapézio retângulo, ele também tem os 4 lados diferentes, ó. Esse aqui não é igual a esse, né? Nem esse que é pequenininho, nem esse aqui. Então o trapézio retângulo, ele é um caso particular do trapézio escaleno, tá bom? Agora, gente, vamos aprender as propriedades dos trapézios, tá bom? Vamos aprender primeiro as propriedades gerais que valem para todos os trapézios. Qual é essa propriedade, gente? É o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, quando eu somar com esse outro ângulo aqui, vai dar sempre 180, tá bom? Então, ó, se aqui for x e aqui for y, gente, então x mais y vale 180, tá bom? E isso vale para qualquer trapézio, não é só para esse, ó. Repara que aqui já está na cara, ó. 90 mais 90 dá 180. E aqui também, ó. Se aqui for z e w, a soma dá
180. Aqui também 180, aqui também 180, aqui também 180, tá bom? Então essa é a propriedade mais importante assim, do trapézio e é a única que tem, global para todos. Então vale para o escaleno, vale para o retângulo e vale para os isósceles. Agora, para os isósceles, ele tem uma outra que é bem interessante também. Então, por exemplo, além dessa, né, que esse mais esse vale 180 e esse mais esse vale 180, ele tem o seguinte, ó, que os ângulos da base são iguais. Então, esse é igual a esse, o roxinho é igual ao roxinho, e esse é igual a esse, o verdinho é igual ao verdinho. Então, por exemplo, se aqui for 80 e aqui for 100, tá bom? Então, aqui também é 80, né? Porque num trapézio isósceles, né? Ó, esse aponta para esse aponta para esse. Então, são iguais. E esse ângulo aponta para esse ângulo aponta para esse, são iguais também. Então, aqui também vale 100, tá bom? Cuidado para não confundir. Ah, falar assim, ah, esse é igual a esse. Não, ângulos opostos são iguais só no paralelogramo. Isso aqui não é mais paralelogramo, isso aqui é trapézio. Só tem um par de lado paralelo, que é esse aqui. Então, no trapézio isósceles, gente, ó, os ângulos da base, né, que é essa base e essa base, são iguais. 80, 80, 100, 100. E repara que isso satisfaz o que nós falamos antes, ó. Esse mais esse dá 180. 100 mais 80 dá 180. E esse mais esse também. Então, essa é uma propriedade do trapézio isósceles. Ângulos da base são iguais. Uma outra propriedade é a seguinte. As diagonais, elas são iguais. Então, está aqui, ó. Se AC mede 10, BD também mede 10. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o trapézio. Então, o trapézio é um tipo de quadrilátero, né? Isso tem 4 lados, né? Isso é um tipo de quadrilátero que tem o quê? Um par de lados paralelos. Tá bom? O paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Mas existem quadriláteros que não são nem trapézios e nem paralelogramos. Esse aqui, por exemplo, ó, o primeiro que nós vimos, ele não é nem um paralelogramo, porque não tem 2 pares de lados paralelos, e não é nem um trapézio, porque não tem nem sequer um par de lado paralelo. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, bons estudos e tudo de bom.